A forma como encaramos a nossa realidade diz muito sobre o que está sendo cultivado no nosso interior. No Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, o versículo 22 e 23 está escrito: os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Se, porém, os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que existe em você são trevas, que grandes trevas serão. Com isso, nós podemos compreender que a forma como enxergamos a realidade que nos cerca vai nos dizer o que está sendo cultivado no nosso interior, aquilo que está sendo desenvolvido dentro de nós. Nós, como seres limitados, falhos, muitas vezes não, na maioria das vezes nós não compreendemos as situações que nos cercam, e às vezes só depois de algum tempo é que nós podemos perceber que, por mais que fosse negativa a situação que passou, ela teve um propósito, aquilo teve um fundamento. Salmo 121 diz que a guarda de Israel ele nunca dormita, ele não tosqueneja, ele não fecha seus olhos. Portanto, nós podemos então nos apoiar, descansar na promessa de Deus, nas promessas de Deus, porque ele jamais dorme, jamais ele perde a sua percepção, o seu olhar, o seu cuidado. Em 1 Coríntios capítulo 2, o versículo 9 está escrito: nem olhos viram e nem ouvidos ouviram o que Deus preparou para aqueles que o amam. Não precisamos então ver o trabalhar de Deus para crer, nós precisamos crer para ver o trabalhar de Deus concluído, feito em nossas vidas. O fato de não enxergarmos muitas vezes aquilo que está acontecendo ao nosso redor e às vezes enxergarmos só de uma perspectiva ruim, isso não é novo, isso não é algo da idade moderna. Isso nós podemos ver também no capítulo 6 de 2 Reis, a partir do versículo 15, que diz assim: o servo do homem de Deus levantou-se bem cedo e, ao sair, eis que tropas, cavalos e carros de guerra haviam cercado a cidade. Então o moço disse a Eliseu: ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: não tenha medo, porque são mais os que estão conosco dos que estão com eles. E Eliseu orou e disse: Senhor, peço-te que abras os olhos dele para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. E quando os sírios desceram contra ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: peço-te que firas esta gente de cegueira. E ele os feriu de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. É interessante também que nessa passagem nós podemos ver que os inimigos de Deus eles têm a sua visão prejudicada. Com isso nós entendemos que aqueles que negam a palavra de Deus, negam a Deus, não resta para eles senão desconhecer a Deus dia após dia e assim viver a vida como querem. E Deus dessa maneira os entrega às suas próprias vontades. Em Romanos capítulo 1, a partir do versículo 28, está escrito: e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a um modo de pensar reprovável, para praticarem coisas que não convêm. Estão cheios de todo tipo de injustiça, perversidade, avareza e maldade. Estão cheios de inveja, homicídio, discórdia, engano e malícia. São difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, orgulhosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, desleais, sem afeição natural e sem misericórdia. Embora conheçam a sentença de Deus, de que os que praticam tais coisas são passíveis de morte, eles não somente as fazem, mas também aprovam os que as praticam. Então, dessa maneira, todo aquele que, apesar de conhecer a Deus, no sentido de ouvir falar e de saber que há um Deus e que há um Deus soberano que deve ser honrado, mesmo assim não honram a sua palavra, a sua vontade, essas pessoas são entregues às suas próprias vontades e vão de mal a pior. Olhar na Bíblia Sagrada vai nos falar, entre muitos sentidos, de a maneira como encaramos as situações que nos cercam, tanto as favoráveis quanto as desfavoráveis. E também vai nos dizer, vai nos falar sobre a maneira como encaramos a verdade, se aceitamos a verdade e vivemos de acordo com ela, ou se apenas queremos enxergar as mentiras que nos cercam. No capítulo 42 do livro de Jó, versos 5 e 6, está escrito: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Outra passagem bastante conhecida também no Evangelho segundo Mateus, capítulo 20, a partir do 29, diz: saindo eles de Jericó, uma grande multidão seguia a Jesus, e eis que 2 cegos sentados à beira do caminho, tendo ouvido que Jesus passava, começaram a gritar: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de nós. Verso 32 diz: Jesus parou,
chamou-os e perguntou: o que vocês querem que eu lhes faça? Eles responderam: Senhor, que se abram os nossos olhos. Profundamente compadecido, Jesus tocou nos olhos deles e imediatamente recuperaram a vista e o seguiram. Aqueles dois cegos, então, eles clamam, eles pedem a Jesus porque eles conheciam, eles sabiam a respeito de Jesus, é tanto que eles chamam Jesus, filho de Davi, reconhecendo então a figura messiânica de Cristo. Apesar da situação que aqueles dois cegos se encontravam, a qual eles estando ainda cegos não restava outra coisa a não ser mendigar, viver de esmolas, eles ainda assim, apesar dessa situação, eles têm a atitude de clamar, de seguir em frente, não deixar passar aquela oportunidade e clamam somente aquele que poderia fazer alguma coisa por eles. Com isso, apesar de todas as circunstâncias negativas que nos acometem, que nos cercam, há um só que pode abrir os nossos olhos para que possamos contemplar a verdade, contemplar o seu cuidado, o seu trabalhar, que é Jesus. Além de clamarmos ao Filho de Davi em oração pedindo para que Ele abra os nossos olhos espirituais, nós também precisamos da luz da Palavra de Deus, guiando esses olhos abertos. Salmo 119 diz: a Tua Palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. E é somente pela Palavra de Deus que podemos ter o caminho iluminado, já com os olhos abertos, para podermos compreender onde estamos andando, onde estamos caminhando. Apesar do papel principal ser de Cristo, de abrir os nossos olhos, isso não tira a nossa responsabilidade de tomar essa iniciativa de buscar, de ir até Ele, clamar por misericórdia. Em Provérbios capítulo 4, versículos 25, no verso 25 diz: olhe sempre para a frente, mantenha o olhar fixo no que está adiante de você. A nossa responsabilidade tão somente é encarar a nossa situação, não fugir dela, mas reconhecer nossa limitação, nossa incapacidade. Não importa então quão densas estejam as trevas que nos cercam, não importa qual a situação a qual nos encontramos, não estou dizendo que é fácil, mas que não há outra saída, não há outra escolha, a não ser de buscar refúgio em Jesus que pode tudo. É importante também lembrar-se, trazer à memória aquilo que nos dá esperança, para que possamos não desistir nessa caminhada, por mais que a noite esteja tão escura. Certa vez eu estava descendo da casa do meu pai e a luz do corredor, a qual tinha uma escada que eu precisava descer, estava apagada e estava totalmente escuro. Mas eu já conhecia aquele caminho a qual eu já havia passado diversas vezes. E apesar de estar totalmente escuro, eu sabia onde eu deveria andar, onde eu deveria pisar. Isso me fez pensar bastante sobre a nossa caminhada cristã, nossa caminhada junto com Jesus. Por mais que às vezes esteja tudo escuro, sem sentido, parece que não tem saída, você não sabe para onde ir, nem para a direita, nem para a esquerda. É importante nós nos lembrarmos, pelo menos, do caminho que a gente já percorreu. E que se o Senhor esteve conosco lá atrás, não vai ser diferente agora, por mais que não vejamos luz, não vejamos saída. Que esse vídeo possa ter abençoado a sua vida. Peça ao Senhor que abra os seus olhos. Muitas vezes nós nos encontramos como alguém que dorme, mas o Senhor vem com a sua luz, ilumina os nossos passos, e a nossa responsabilidade, nossa tarefa é abrir os nossos olhos. Não seja como alguém que, ao ser acesa a luz de um quarto enquanto dorme, decide permanecer dormindo e reclamar daquela luz. Mas siga em frente, aproveite a oportunidade que o Senhor nos dá a cada dia, pois as suas misericórdias, elas se renovam a cada manhã, a cada dia, e é por elas que ainda não fomos consumidos. E que a glória seja dada toda ao Senhor por cada dia estarmos cobertos de tão grande misericórdia, de tão grande graça. Até semana que vem, que o Senhor possa estar abençoando a minha e a sua vida, em nome de Jesus. Se esse vídeo foi relevante para você, se de alguma forma edificou, não se esqueça de se inscrever se você já não é inscrito e deixar o seu like aqui embaixo, porque isso ajuda e muito o nosso trabalho e ajuda o YouTube a entender que é relevante para você. Até a próxima!